ontem à noite nós falamos sobre a necessidade de conscientizarmos de nossa cosmovisão e buscarmos uma leitura de mundo que seja baseada na Escritura Sagrada. E eu falei que é muito comum crentes falarem da verdade de Deus para questões religiosas, mas não entenderem as implicações da verdade de Deus para outras áreas fora da igreja e acabam aceitando uma dicotomia, uma separação entre vida eclesiástica e vida fora da igreja. E eu disse, inclusive, que eu não estava me referindo primordialmente àquela dicotomia que é aparente, óbvia, que todo mundo vê, aquela do crente na igreja que se diz amante de Jesus Cristo, mas no contexto secular vive desregradamente. Essa todo mundo reconhece, até o ímpio vê uma disparidade naquilo que ele professa e na sua conduta. A gente não precisa nem de muita sabedoria para discerni-la. A parte mais difícil de reconhecer é a dicotomia disfarçada, eu falei. Aquela que passa batido para a maioria das pessoas. E ontem eu dei alguns exemplos para tentar mostrar que ela é mais comum do que às vezes a gente reconhece. Por isso que o meu intento hoje foi mostrar na parte da manhã um pouco de como a cosmovisão cristã, uma leitura de mundo que seja norteada pela fé cristã, ela mexe em várias coisas. Eu dei um exemplo pequenino sobre política no final da nossa parte matutina, não é? Mas poderia ter falado mais, é que o intento não era esgotar esse assunto. Mas eu dei vários exemplos e fizemos várias aplicações, e o que eu fiz de manhã eu quero repetir hoje à noite. Eu pedi ao pastor Jason que nós fizéssemos 2 momentos diferentes. Então, ao invés de uma plenária mais longa, como eu fiz ontem à noite, nós vamos fazer 2 partes um pouco mais curtas, que vão fazer 2 coisas diferentes, 2 movimentos diferentes. O primeiro é uma exposição de um trecho do profeta Daniel, como eu fiz hoje de manhã, e o segundo, uma reflexão teológica baseada ou conectada com a reflexão, com a explicação bíblica, tá? Então, eu vou fazer especificamente Daniel capítulo 6 agora com vocês, e depois do nosso intervalo, nós vamos fazer uma reflexão sobre qual é a relação que o cristão tem que ter com a cultura ao seu redor, tá bom? Então, peço que você abra a sua Bíblia, em Daniel capítulo 6, e como nós fizemos hoje de manhã, eu vou ler, e lembra, você e eu vamos estudar um trecho da Bíblia que é muito conhecido nosso. Imagina, você que está na igreja há alguns anos, quantas vezes você já não ouviu a história de Daniel na Cova dos Leões? Quantas vezes? Quantas histórias em escola bíblica você já não ouviu, ou já não contou? Quantas vezes você já não ouviu mensagens nesse texto? Mas a minha oração é que Deus nos dê olhos para enxergar a profundidade das Escrituras, mesmo já conhecendo ou estando familiarizado com o texto, tá? Então nós vamos ler, eu vou orar mais uma vez pedindo a bênção do alto, e depois nós vamos refletir sobre Daniel 6. Então, por favor, acompanhe a leitura. Eu estou fazendo ela a partir da Nova Almeida atualizada, então ela tem uma linguagem um pouquinho mais contemporânea. Diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario vive eternamente.
Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governantes concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos para aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós estamos aqui com tua palavra aberta, carecendo da iluminação que vem do teu Espírito. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça nessa hora atentar para a tua palavra e aprender dela. Nós carecemos tanto, Senhor, de sermos alimentados por ela, eu e os meus irmãos. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga graça sobre graça e nos alimente com tua palavra e nos fortaleça e nos dê discernimento para que vivamos nesse mundo de forma agradável a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Falei isso ontem e repito hoje. O Daniel dessa história é diferente do Daniel da parte da manhã. Quem esteve aqui de manhã, eu falei de um Daniel que era adolescente.
Agora o Daniel, que foi lançado na cova dos leões, é um homem bem idoso. Na verdade, já tinham se passado quase todos os 70 anos do cativeiro babilônico. Portanto, quando a gente visualiza um jovem sendo jogado na cova, a gente visualiza errado. Esse já é um homem que já passou dos 80 anos de idade. Já tinha servido durante o reinado de Nabucodonosor, já tinha sido esquecido no reinado de Belsazar e agora tinha retomado uma posição importante de serviço no reinado de Dario. Tá? Então, nós temos aqui a história de um homem experiente, de um homem maduro. Mas antes da gente falar da história dele, eu quero lembrar aquilo que eu já disse, sobre nós sermos verdadeiros peregrinos, que não conseguimos evitar o contato com a cultura que nos cerca. Na verdade, toda tentativa de sair da cultura é uma tentativa inglória, é uma volta a um espírito monástico, que não é aquilo para o qual Jesus Cristo nos deixou nessa terra. Então, eu falei sobre a importância de nós sermos santos sem nos isolarmos deste mundo, nós falamos no dia de ontem. E hoje eu quero voltar à história de Daniel para que a gente enxergue como é que o peregrino tem que viver neste mundo, mas sem fincar pé neste mundo, sem ficar preso às coisas daqui. Então, como é que a gente participa de uma sociedade tão contrária aos valores bíblicos e ainda assim se destaca pelo testemunho cristão? Como é que a gente exerce um testemunho fiel? E a história de Daniel é uma dessas histórias inspiradoras, porque ele é um exemplo de alguém que esteve sempre fiel ao Senhor. Ele é um homem com pecados também, ele não é um homem perfeito, mas as suas histórias muitas vezes encorajam, inspiram os cristãos, porque ele foi exemplo de testemunho fiel. Então eu pergunto, como é que a gente exerce testemunho fiel? E aí, antes de entrar na história propriamente dita, eu quero explicar a vocês que eu acho que nós evangélicos, via de regra, temos uma visão equivocada do que seja testemunho. A gente pensa em testemunho sempre ligado só a questões religiosas, antes do que a toda a nossa vida à luz de uma visão bíblica de mundo. E deixa eu explicar o que na maioria da cabeça dos cristãos parece ser testemunho. Digamos que você esteja conversando com alguém e aí falando sobre o dia a dia e dizendo dos desafios e o coronavírus está complicado, e aí vem alguma outra conversa e alguma outra notícia e sobre política, e de repente alguém fala assim, que Deus nos livre, né, desses problemas. Aí você fala Deus, a palavra-chave. Deixa eu então falar de Deus agora. Aí começa o testemunho. A maioria de nós pensa que o testemunho começa quando a conversa se torna religiosa. Mas, na verdade, o testemunho devia ter começado lá no início da sua conversa com a pessoa. Sua visão de mundo deveria retratar opiniões sobre coronavírus, ou política, ou qualquer outra coisa, à luz do que você crê da palavra de Deus. O testemunho começa no início, não começa quando ela fica religiosa. Mas é claro que, quando eu digo que ele começa no início, ele não termina se a gente não chegar à cruz. Se o testemunho não chegar até a mensagem da cruz do Calvário e a ressurreição de Cristo, então o testemunho não é completo. Mas o testemunho não é só conversa de religião. Testemunho é o nosso retrato da vida à luz de uma vida transformada por Jesus Cristo. Não importa se o assunto é política, se é perigos na saúde ou qualquer outra questão. O nosso testemunho precisa ser marcado por uma visão de mundo permeada pela Escritura Sagrada. Então, eu quero, nesta noite, falar sobre testemunho, mas antes disso, entender o fundamento do nosso testemunho, que é o livramento de Deus. A gente vai ver nessa passagem mais um dos livramentos de Deus na vida de Daniel e dos seus 3 amigos, não é? As histórias que a gente tanto conhece, hoje de manhã eu falei de Daniel capítulo 1, de como Deus livrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias de terem que quebrar leis, e ainda assim eles conseguiram a aprovação do chefe dos eunucos para ter uma dieta diferenciada, foram agraciados por Deus com essa permissão e prosperaram. Depois a gente conhece a história do capítulo 2, que é a visão da estátua com diferentes metais
e Deus concede livramento a Daniel, porque dá a ele entendimento dos sonhos e interpretação. Depois, no capítulo 3, tem a história da fornalha, e dos 3 amigos sendo jogados na fornalha, Deus livrando novamente. No capítulo 4 é a história de Nabucodonosor, que é um homem soberbo, e Deus o livra da sua soberba, trazendo ele de joelhos diante do senhorio do nosso Deus. No capítulo 5, Belsazar não é liberto, mas Daniel é protegido nessa história toda. E aí a gente chega no capítulo 6, Deus trazendo mais um livramento. Eu estou destacando essas histórias porque eu quero que você entenda que todas as vezes que Deus está livrando os seus servos, existem elementos mundanos em jogo. Existem elementos mundanos em jogo, e eu não tenho oportunidade de discorrer sobre todos eles, porque não dá tempo de eu explicar as passagens aqui, mas eu quero dar alguns exemplos para você pensar. No capítulo 1, que a gente falou hoje pela manhã, o elemento mundano é tirar a individualidade ou a identidade étnica dos cativos, era apagar a identidade judaica deles. Quem esteve aqui hoje de manhã, eu falei sobre como o mundo tenta sempre nos moldar de tal forma que a nossa identidade seja erradicada, né? Ela seja apagada, ela seja tornada nula. Mas a gente vê em outros capítulos outros aspectos mundanos. Por exemplo, pensa no capítulo 3. Atenção, capítulo 3, aquela história da imagem que Nabucodonosor erige e todo mundo tem que se curvar diante dela. Nabucodonosor não está dizendo para os povos que estão ali representados que você tenha que abandonar o seu Deus e agora só se curvar diante daquela imagem. Não. Nabucodonosor está oferecendo mais um Deus para quem está acostumado a ser politeísta. Mas o que para os outros não é problema, para judeus fiéis ao Senhor é problema, porque os judeus eram monoteístas, eles não podiam adorar vários deuses. E essa história do capítulo 3, da fornalha, é muito importante porque ela nos ensina que frequentemente o mundo propõe desafios que não dizem respeito a você abandonar Jesus Cristo. A sagacidade do mundo não é de fazer você abandonar Jesus Cristo, mas de acrescentar outros deuses além de Jesus. Você pode continuar servindo a Jesus, tá bom? Não tem problema nenhum. Ame a Jesus, pode amar, não tem problema, contanto que você sirva outros deuses. E é isso que cristãos às vezes acabam fazendo. Eles se tornam adoradores de outros deuses além do Senhor. E para você pensar, para você não achar que isso é coisa só de gente fraca na fé, até Davi orou assim: Senhor, santifica o meu coração para que eu tema só o teu nome. Ele ora assim: ensina-me a temer só o teu nome. Por que Davi escreve assim nos Salmos? Porque ele sabe que ele temia outras coisas além do Senhor. Esse foi o servo fiel ao Senhor. Davi orou assim. É porque você e eu temos o mesmo problema. Então, mundanismo não tem a ver só com atividades que a gente faz. Crente que é crente não faz isso, crente que é crente não faz aquilo. Essa é uma mentalidade, muitas vezes, eu falei, imatura, que prefere isolar do que ter que encarar e filtrar e discernir. O cristão precisa estar inserido nesse mundo, esse é o seu desafio. No entanto, ele tem que ter maturidade e uma visão de mundo moldada, encharcada das Escrituras, para que ele saiba discernir. Então é por isso que eu estou dando o exemplo do capítulo 3. Daniel, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel, estão diante desse desafio, sendo oferecidos mais um Deus, e tem que se afastar. Olha o capítulo 4, um homem cheio de si, e uma soberba tão grande, e às vezes nós somos muitas vezes testados no nosso conceito de nós mesmos. Então, essas histórias de Daniel, até essa que a gente leu agora, elas mostram exemplos diferentes de como nós somos tentados a nos moldar a uma visão mundana da realidade.
E o nosso Deus se mostrou, capítulo após capítulo, um libertador. O maligno investe contra os servos de Deus e Deus protege os seus servos das investidas do maligno, tá? Então agora, no capítulo 6, a gente vai ver que a investida do maligno vai ser um pouquinho diferente. Vai ser através de colegas políticos e utilização de leis. Não é? Tem a ver com lealdades políticas e tem a ver com mudanças de leis para coibir certos comportamentos. É aqui que eles serão atacados. E eu quero que a gente enxergue como é que é necessário darmos testemunho. Mas eu preciso lembrar uma coisa a você antes de começar a explicar o texto. O testemunho não é dado, no caso de Daniel, não é dado à medida que Deus livra ele do perigo. É o contrário. O testemunho é dado em meio ao perigo. O testemunho acontece à medida que nós enfrentamos o perigo. Sabe, a maioria de nós ora ao Senhor dizendo assim: Senhor, não me deixa passar por aquilo não, Senhor. O Senhor não quer que eu caia, então nem me deixa passar perto do perigo. Mas nem sempre o Senhor atende esse tipo de oração. Porque o testemunho é fornecido em meio aos desafios, em meio aos perigos que nós enfrentamos. É isso que a gente vai ver aqui. Daniel não foi liberto da cova dos leões. O seu testemunho acontece em meio à angústia, na cova dos leões. Tá bom? Vamos lá. Do versículo 1 até o versículo 9, tem algumas coisas preciosas que eu quero destacar aqui do nosso texto. Aqui a história mudou para o Império Medo-Persa. O Império Babilônico caiu e agora quem manda no mundo é o Império dos Medos e dos Persas. E Dario é um governante que está cuidando ali da região onde Daniel estava, não é? Naquela região da Babilônia que tinha sido conquistada agora pelos medos e persas. Então Daniel de novo é lembrado e é colocado como um dos presidentes, um daqueles que vai mandar no reino. Então Daniel é um homem com um currículo impressionante, invejável. Alguns estudiosos dizem que 3 presidentes e 120 sátrapas, ou prefeitos, ou governantes de regiões menores, era uma máquina pública exageradamente inchada. Comparado com outros reinos da época, os medos e os persas estavam criando uma máquina pública cheia de funcionário. Mas por que isso? Por causa do temor de sofrer prejuízo. O texto fala no versículo 2 que tudo que Dario quer é não sofrer prejuízo, não sofrer dano. Ele quer mais olhos vigiando o seu domínio, para que ele não sofra dano. Ele não quer perder nenhum recurso, ele não quer ter perda monetária. Tá? Então, Daniel se destaca entre os demais. O verso 3 fala que se destacou entre os demais porque ele tinha um espírito excelente. E o que era esse espírito excelente? Como é que ele se destaca? Principalmente por causa de aspectos da sua moralidade. O versículo 4 fala que nele não acharam nem culpa, nem erro. É como se Dario dissesse assim: rapaz, esse homem é confiável. Esse velhinho é bom. Se eu deixar as coisas na mão dele, vai dar certo esse negócio. Eu não vou ter nenhum prejuízo, porque ele é íntegro. Nele não há erro nem culpa. É isso que diz o versículo 4. Então a ideia é de que ele era um homem que era engajado, envolvido na vida pública, ele estava completamente inserido na máquina política do Império Medo-Persa, mas ele era santamente envolvido. Não havia erro nem culpa. Esse engajamento santo é uma ordenança divina. Atenção agora para a lição que eu quero ensinar a vocês. Presta atenção. Engajamento santo é ordem de Deus. Nós fomos colocados nesse mundo para sermos sal da terra, luz do mundo. Então estar envolvido e ser santo enquanto você está envolvido é mandamento do Senhor, é ordem bíblica. Mas, agora vem um grande e importante mas.
Influência cultural é uma circunstância que acontece com alguns e não acontece com outros. Em outras palavras, eu não posso pegar esse texto e dizer assim: você precisa ser influente na cultura como Daniel. Cadê os Daniéis do nosso país? Cadê os... E aí começar a impor sobre vocês que vocês alcancem posições as mais altas nessa nação. E dizer: que vergonha, não faz nada aqui. Não atingiu nenhum patamar federal de influência. Que absurdo. Por quê? Nós, quando almejamos e ordenamos isso, nós invertemos aquilo que Deus nos deu. O que Deus nos deu é o mandamento e a orientação para que nós sejamos fiéis no nosso testemunho, não necessariamente influentes. Essa é uma coisa que a gente precisa corrigir. Influência não está no nosso controle. Deus permite que alguns homens fiéis e leais a Ele passem nesta vida inteira sem atingir muitas pessoas, fazendo o seu trabalhinho bonito e leal e amoroso para com o Senhor Deus, atingindo um grupo restrito de pessoas. Não é verdade que quando a gente vai fazer missões no interior de algum lugar, lá a gente vai fazer uma mudança radical e a cidade inteira vai se curvar diante de Jesus. Isso acontece com poucas situações, porque na verdade isso não está debaixo do controle de vocês. Não está debaixo do controle de vocês. Se você olhar a história bíblica inteira, você vai dizer: mas cadê homens como Daniel? Sim, Daniel foi influente, mas Daniel é um dos poucos no Antigo Testamento que tem esse nível de destaque mundial. Eu não posso pegar o exemplo de Daniel e dizer assim: e você? O que você tem feito nacionalmente, internacionalmente? Então a gente tem que aprender uma coisa muito significativa aqui, que é o seguinte: Deus não ordena que nós sejamos influentes na cultura. Ele não pede de nós resultados. Agora, para você que está estranhando isso, eu gostaria de explicar de uma outra forma. Isso não é ruim, isso é libertador. Ele pede que você seja fiel, não que você seja um conquistador. Deixa que Ele é conquistador. Entendeu? É muito libertador saber que eu não preciso, ao final do meu testemunho, ter X de resultado. É libertador. E a história de Daniel nos ensina isso. Nem sempre nós somos apreciados pela cultura em redor, porque o próprio Jesus disse: o mundo vai odiar vocês, porque me odiou. Em João capítulo 3 diz que os homens rejeitaram a Jesus Cristo porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz mostrava a impureza de suas obras. Jesus não foi popular com muita gente. Na verdade, o apóstolo Paulo até ensinou um jovem chamado Timóteo. Ele disse assim: quem quiser viver piedosamente será perseguido. Não é verdade que o nosso testemunho sempre causa uma influência positiva e as pessoas dizem: que beleza, queria muito ouvir você. Grande parte das vezes em que nós testemunhamos, as pessoas falam assim: nem fala de religião comigo, tá? Porque a verdade é que o Senhor não ordena influência. E eu quero aqui que você entenda isso, que você entenda que há limites para a nossa função de sal da terra. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra, entenda o princípio. Era uma época em que não tinha refrigerador. Então a única forma de você preservar alimentos como carne, de não apodrecerem, era salgando. Mas atenção, sal retarda o apodrecimento da carne, mas ele não torna a carne podre em carne boa. Sal não tem essa função. Sal só existe para retardar o apodrecimento de coisas que estão ao nosso redor. Esse é o aspecto em que nós podemos testificar, mas nem sempre nós teremos um impacto transformador. Na verdade, na maioria das vezes nós não teremos. E por que eu estou fazendo essa ligação com Daniel? Porque Daniel é um homem santo, não é? Admirável, não é? Dario não ficou impressionado com ele, e ainda assim todos os seus colegas tramam contra ele. Não é interessante?
Que ele seja santo, seja íntegro, homem que ama o Senhor e, no entanto, ele não consegue mudar o departamento onde ele trabalha. Estou dizendo isso, que a gente precisa aprender a não ser ufanista ou exageradamente otimista quando nós falamos do impacto que nós causamos na sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Essa é uma história bonita de um homem fiel a Deus, mas que os seus colegas todos armaram contra ele. Os outros 2 presidentes e os 120 sátrapas, todos eles entraram no pacote para armar contra Daniel. Então, o nosso testemunho nem sempre redunda em redenção. Ele sempre provoca alguma reação, mas nem sempre ele produz redenção. Versículo 8 e 9 fala que os amigos, os colegas, melhor dizendo, de Daniel, resolveram lá com o rei: rei, vamos fazer o seguinte, o senhor é um homem admirável. Você consegue imaginar um pouquinho da lábia desses homens? O senhor é um homem admirável, as pessoas têm que valorizar o senhor. O senhor é um homem admirável. Sabe o que a gente tinha que fazer? Para as pessoas realmente reconhecerem que o senhor é admirável, a gente tinha que fazer o seguinte: nos próximos 30 dias, todo mundo tem que pedir alguma coisa para o senhor. Nada de pedir para o seu Deus, pedir para o Senhor, nem para nenhum outro homem, para o Senhor, para reconhecer, todo mundo reconhecer que o Senhor é admirável, o Senhor é o grande monarca. E ele gostou da ideia, falou: pois bem, vamos fazer uma lei dessa, eu gostei dessa lei, vamos fazer uma lei assim. E ele faz a lei e aquele interdito, ele é assinado, e depois de assinado, não tem como mudar. De forma bem semelhante, o mundo procura cercear a sua liberdade na esfera pública para que leve você a deixar de ser íntegro para com Deus ou se tornar um infrator da lei. Às vezes a gente tem situações assim. As leis são colocadas de tal forma que ou você se torna um infrator da lei ou você sucumbe. Isto é, ou você é desleal para com o Senhor ou você se torna um fora da lei. Essa é uma das estratégias que o mundo muitas vezes usa, tentando fazer mudanças que firam a nossa lei, a nossa fé. E nesses momentos é que nós temos exemplos como o de Pedro, quando ele foi proibido de falar de Jesus Cristo, ele fala: sinto muito, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas a minha primeira lição importante aqui, e eu quero que você guarde essa lição, para que nós não tenhamos uma visão equivocada, que não é bíblica. Daniel não consegue mudar o espírito idólatra ao seu redor, muito menos extirpar a inveja daqueles com quem ele trabalha. É por isso que nós também temos que ter um entendimento de que o que Deus exige de nós é testemunho fiel e não influência. Se nós não aprendermos isso, nós teremos uma visão bem pagã da nossa relevância. Quando eu falo pagã, é porque a Rede Globo sabe cantar assim, depende de nós, não é? Não depende de nós, depende de Cristo Jesus. E porque depende de Cristo Jesus, às vezes isso acontece mediante um martírio do seu povo, no qual a gente sofre perseguição e paga um alto custo para ser fiel a esse Cristo e Senhor. Então, eu não quero que a gente seja ufanista. Eu cansei de participar, quando eu era capelão de uma escola, eu cansei de participar de cerimônias de formatura, e o que os paraninfos mais falavam para os seus formandos é assim: vocês são a geração que vão mudar o nosso país. Eu tenho certeza que nós teremos jovens íntegros com vocês, mudando, e o jovem fica bombado. Ele fala assim: é isso mesmo, vou chegar lá na minha profissão, vou fazer e acontecer. Leva um tempinho, para alguns assim, uns 2, 3 anos, para outros um pouquinho mais, mas o balão uma hora murcha. E alguns se tornam amargos nessa vida e perdem o senso de testemunho porque não conseguiram mudar o ambiente ao seu redor. Uma perspectiva equivocada da nossa missão pode nos frustrar de uma forma muito maléfica. E jovens às vezes são frustrados porque não entendem a sua missão. Meu querido,
Sua missão não é ser influente. Sua missão é ser fiel. Essa é a sua missão. Fidelidade ao Senhor. Se Ele quiser usar a sua fidelidade para causar grande impacto, Ele vai fazê-lo. Mas o grande impacto não é sua missão. Não é. Portanto, entenda isso. Nem o fiel servo de Deus, Daniel, conseguiu grande impacto naqueles dias. Toda a política ao seu redor estava contaminada ao ponto de não serem íntegros. A história continua e a partir do versículo 10 a gente tem a famosa ocasião no qual Daniel vai para o quarto orar. Ele sabe daquilo que o rei ordenou e ele volta para o quarto para orar. E o texto faz questão de dizer como de costume. Porque Daniel não resolveu orar porque surgiu a lei. Ele simplesmente continuou a orar. Ele simplesmente continuou. Ele não muda a sua rotina de oração. Então não é que o momento crítico o levou a orar, mas ele entendeu que agora era hora de continuar suplicando ao Senhor. E aqui eu creio que existem pelo menos 3 razões muito importantes para ele continuar orando. Por que era necessário que Daniel simplesmente continuasse suplicando ao Senhor? Eu acho que a primeira razão era o testemunho. É importante que você saiba que Daniel estava numa posição tal que na maioria das vezes a sua vida não tinha privacidade. O que eu quero dizer é que quando fala de entrar no quarto, não é que ele podia se esconder das pessoas, senão os outros não descobririam que ele estava orando. É porque havia algum grau de visibilidade. Os homens que estavam em posições assim eram servidos o tempo todo, sempre tinha servo junto com eles, sempre tinha alguém assistindo, sempre tinha alguém vendo, raramente eles tinham momentos de privacidade. Portanto, continuar orando era uma questão de testemunho. Talvez alguns de nós tentássemos fazer assim uma versão mais agente secreto, né? Pastor, eu vou orar em silêncio, né? Mas se Daniel mudasse a sua rotina, ele teria sucumbido à lei dos medos e dos persas, você entende? Todo mundo via ele orando. Os seus servos sabiam que ele orava. É por isso que montaram a lei que montaram. Eles sabiam da rotina dele. Por que ele tem que continuar orando? Porque é uma questão de testemunho. Ele precisa manter sua vida focada. Então, essa é a primeira razão. Uma segunda razão pela qual ele precisa continuar orando, eu creio que é demonstrada no capítulo 9 de Daniel. Eu não tenho tempo de olhar com você, mas lá tem uma oração lindíssima, em que Daniel faz exatamente na mesma época em que ele está sofrendo esse tipo de contratempo, não é? Diz que no primeiro ano do rei Ciro, e Ciro é contemporâneo de Dario, há quem diga que Ciro fosse superior, Dario uma espécie de subordinado, mas a ideia é que é o começo do Império Medo-Persa, e Daniel está lendo o profeta Jeremias e descobre que o número de anos que deveria durar o cativeiro babilônico era de 70 anos. Em outras palavras, está para terminar. No livro do profeta Jeremias diz que ao final de 70 anos o povo buscaria o Senhor e ele ouviria a voz do povo. O que Daniel faz? Busca o Senhor. Ele ora. Então por que era necessário ele continuar orando? Exatamente porque ele precisa de libertação. O povo dele precisa de libertação. Senhor, essa perseguição agora, essa lei que fala que eu não posso falar contigo, é razão ainda mais forte, Senhor, para eu suplicar. Livra-nos deste lugar. Leva-nos de volta para a nossa terra, Senhor. Leia depois a oração de Daniel 9. Ela é linda. Ele reconhece o pecado do povo. Ele diz, nós temos pecado e procedido perversamente. Ao Senhor pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Ele escancara o pecado do seu povo, mas ele suplica, Senhor, não por causa das nossas justiças, mas por causa das tuas muitas misericórdias. Olha para o teu povo. É uma oração linda. E ele não podia deixar de continuar fazendo essa oração, suplicando, venha ao nosso socorro, Senhor. Venha ao nosso socorro. Ele precisava então interceder pelo povo. A primeira razão era testemunho. A segunda razão era intercessão. E a terceira razão era para o seu próprio fortalecimento.
Eu li um autor que muito sabiamente, foi muito perspicaz na colocação dele. Ele disse assim: a cova dos leões começou no quarto para Daniel. Ele sabia que a partir do momento que ele começasse a orar, ali começaria a sua angústia. Ali começaria sua angústia. A gente precisa de oração para que sejamos fortalecidos. Eu quero que você entenda isso. A oração aqui, ela é necessária por causa da nossa fragilidade. Há pessoas que têm distorcido o sentido de oração. Você ora não porque você é forte, você ora porque você é fraco. Entenda isso. Nós exaltamos vida de oração de uma forma tão errada, como se fosse sinônimo de uma pessoa forte. Não, é sinônimo de uma pessoa fraca, de uma pessoa na bancarrota, que não tem nada a oferecer ao Senhor e precisa de Cristo Jesus. É isso que move a gente a orar. É isso que faz a gente suplicar, buscar o Senhor em oração. E a oração, então, de Daniel, curiosamente, não o livra da estratégia dos inimigos. Você diria assim: não teve fé. Que conclusão mais maldosa, né? Mas ele ora e mesmo assim, ele não é liberto da cova dos leões. Ele continuou orando, você diria: mas Deus nem para honrar o Daniel, hein? Ou Daniel não teve fé? Errado, conclusão errada. O que a gente tem que entender é o que acontece como resultado disso. Lembra que eu falei? O testemunho nem sempre nos livra das aflições, mas acontece em meio às aflições. O testemunho é refinado em meio às aflições. Pedro diz que a nossa fé é depurada como que por fogo. É aí que o testemunho brilha de uma forma mais bonita, mais cheio de beleza. E o que a gente percebe no final da história, a partir do versículo 19 em diante, quando o rei jogou Daniel e disse: ai, Daniel vai ter que ficar lá, não vai ter jeito. Que Deus te livre, Daniel, que o Deus que você serve te livre. A história vai continuar dizendo que o rei estava tão abatido que ele perdeu o sono. Curioso é que há um contraste muito grande entre o rei que perde o sono e o Daniel que permanece orando, permanece acordado. Dario tem mais preocupação com a sua própria honra quando ele entrega Daniel aos leões, e Daniel consegue honrar o rei, mesmo sendo alvo de um plano ardiloso. Preste atenção no contraste entre os dois. Quando Dario coloca Daniel na cova dos leões, ele não está sendo um homem correto. Ele está preocupado com a sua reputação. Lembra que o texto fala que ele tentou livrar Daniel, mas todo mundo falou: nada disso, rei, o senhor não assinou? Sabe o que Dario demonstrou? Aquilo que todos nós sofremos em algum grau: temor de homens. Ele sofreu temor de homens. Políticos sofrem muito de temor de homens. É por isso que você tem que fazer jogo. É por isso que você tem que tomar lá, dá cá. Porque você fica o tempo todo articulando por causa do que outros podem fazer contigo. É isso que Dario fez. E mesmo assim, Daniel consegue honrar o rei e diz: ó rei, vive eternamente. Não é demais? Ele não fala: mas você é um safado, hein, rei? Ele não fala assim. Ele não fala assim. Ele consegue honrar o rei, mesmo depois de todo aquele plano ardiloso, não é? Dario tem uma aflição em meio ao seu quarto de realeza, enquanto que Daniel tem paz, rodeado por leões famintos. Olha que contraste. Daniel tem paz, rodeado por leões famintos, e a gente sabe que eles estavam famintos, porque depois que Daniel é liberto e estão jogados os inimigos, não chega nem no chão, e eles já são comidos e esmigalhados por aqueles leões. Eu quero que você compreenda aqui que enquanto Dario confiava na sua máquina administrativa para não sofrer prejuízo, a Escritura vai mostrar que quem não sofreu nenhum dano foi Daniel, porque estava guardado pelo Senhor. Não é bonito isso? Você percebe como Deus está criando, está mostrando na história o que é ser guardado pelo Senhor versus aquele que procura a máquina administrativa como sua proteção. Os acusadores de Daniel são devorados, enquanto que o próprio Daniel exalta o livramento divino. E tem uma coisa que eu aprendi com Daniel que eu queria muito que você aprendesse.
Daniel nunca puxa a atenção ou o foco para si. Se você estuda Daniel e no final destaca mais o exemplo de Daniel do que o Deus de Daniel, você está pregando Daniel de forma errônea. Porque Daniel nunca fala assim, então rei, fui jogado, mas eu tenho muita fé, não é? Nenhum momento. Ele fala assim, Deus enviou os seus anjos para fechar a boca dos leões. É sempre Deus que recebe destaque. É sempre Deus. Ele sempre aponta para o Senhor Deus. Ele nunca fala assim, é porque eu sou um homem de fé. Não, nada disso. Ele sempre faz-nos olhar para Deus. Tanto é que a história termina com Dario fazendo um louvor, parece até que é crente. Ele fala tão bonito de Deus aqui no final, fala do Deus de Daniel que pode livrar e salvar. Você fala, uau, dava até um louvor, meu irmão. Mas Dario não é crente, não. Ele só está impressionado. Ele está estupefato diante do que acabou de acontecer. Daquilo que ele viu com os seus próprios olhos. Deus é glorificado na boca de um ímpio. Por quê? Porque a história quer que você entenda que a narrativa tem que terminar com a glória de Deus. O Deus de Daniel se mostra vivo e ele vivifica os seus servos. E é aqui que eu quero que você compreenda por que a gente está estudando essas histórias e por que elas devem moldar a nossa cosmovisão. Porque não tem a ver com o Daniel que muito faz por Deus. Nessa história, Daniel não faz nada por Deus. Você percebe? Essa é uma história que a gente tem que ouvir, não assim como sendo um Daniel que foi, testemunhou e muitas vidas vieram a Jesus. Não tem nada disso. Zero. Não dá para você louvar Daniel em nada aqui. Porque tudo que Daniel quer que você entenda é que mesmo quando a gente não consegue ser grande influência, o Senhor é o nosso libertador. A história tem a ver com o libertador de Daniel. E é por isso que eu quero terminar falando de como Jesus Cristo é aquele que, como Daniel, foi condenado pela lei, sem que transgredisse a lei divina. Não é impressionante que o nosso Salvador, assim como Daniel, também foi jogado para a morte, sem ter quebrado a lei de Deus. Assim como Daniel, ele não foi infiel ao rei. Daniel não foi infiel ao rei e Jesus não foi infiel ao seu pai. Só que diferente de Daniel, Cristo padeceu o juízo que nos era devido. O leão de Judá morreu para que você não fosse devorado pelo leão que ruge em derredor. Daniel foi poupado, mas o leão de Judá não foi poupado. Ele morreu para que você não fosse devorado pelos leões famintos. Talvez o paralelo mais marcante dessa história é que o texto no original fala uma coisa muito bonita. Diz que eles desceram Daniel até a cova. E depois, quando abrem aquela tampa, Daniel é erguido. Você conhece alguém que desceu e subiu? Alguém que desceu para o coração da terra e 3 dias depois foi exaltado, foi glorificado. Essa história é para fazer a gente lembrar do nosso Redentor que desceu a cova por nós, não só como nosso substituto, mas também como nosso intercessor. Tem uma coisa bonita que você precisa aprender aqui. Quando Jesus Cristo está para morrer, o que ele faz? Ele ora pelos seus. Um dos trechos mais bonitos do Evangelho de João é a chamada oração sacerdotal, em que ele ora por todos os seus discípulos, todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele ora por eles. Então é bom que você compreenda que no momento em que Daniel está orando, o que mais marca não é um Daniel que ora por si, é que ele tem um intercessor que ora por ele. Tem um intercessor que ora por ele. João 17 é o exemplo perfeito daquilo que Daniel precisava, que Cristo também pede por nós, ser guardado do mal, sem ser tirado do mundo. Portanto, eu gostaria de terminar dizendo que em nossa luta contra o mundanismo, não pense em quanto você vai fazer por Jesus. Lembre antes que tem sempre alguém orando por você. Sempre. Tem sempre alguém intercedendo por você. E eu quero te certificar, te garantir, te fazer descansar nessa noite, de que a intercessão de Cristo nos garante o que Ele pede ao Pai.
Jesus é o único que sempre ora perfeitamente. Sempre pede exatamente o que Deus quer dar. E se Ele pede que você seja guardado do mal, então certamente você vai ser guardado do mal. Teve um personagem do Novo Testamento que aprendeu isso. Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, Satanás te procurou para peneirar. Satanás procurou vocês para peneirar. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro vai aprender mais tarde que a razão pela qual ele não foi e se enforcou como Judas fez é porque Cristo orou por ele. Cristo intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Portanto, meu querido, nessa nossa luta para nós termos nossa cosmovisão moldada pelas Escrituras, tenha um entendimento de que tudo que Deus pede de você é fidelidade, não influência. De que Deus nem sempre vai livrar você de perigos, mas que o que Ele quer que apareça é a glória do seu Redentor. E a glória do seu Redentor vai aparecer quando você parar de falar das suas muitas conquistas para Deus e começar a falar dos feitos de Deus, mesmo em meio às suas fraquezas. Mesmo em meio às suas fraquezas. O Senhor Deus quer servos que reconheçam sua fragilidade, não servos que ficam esbanjando dos seus muitos feitos por Jesus. Ele quer gente quebrantada, gente humilhada, gente rachada no meio, mas que suplica a Ele que nos use mesmo sendo quebrados. É isso que Ele quer. E Ele vai fazê-lo. Eu queria orar por você e por mim nessa noite. E pedir que Deus nos dê um coração disposto a ser liberto por Jesus. Alguns de vocês vão sair daqui, amanhã vão cultuar, e na segunda vão voltar para aquele mundo sujo, não é? Para aquele tanto de gente com quem você trabalha, que não pensa igual a você, e não ama Cristo igual a você. Você talvez vá voltar para a escola, para a universidade, ou para onde você está estudando, e cercado de gente que não quer o que você quer. E Deus vai pedir de você testemunho, lembra? Testemunho fiel. E você gostaria tanto que esse testemunho mudasse a vida das pessoas, mas muitas vezes isso não vai acontecer. Mas nem por isso foi fracassado, porque o Senhor Deus quer ser ouvido através do seu testemunho. É isso que Deus quer, é que a glória dele seja destacada. E se nessa hora você se sentir fraco, lembre-se que alguém intercede por você. Vamos orar. Pai bendito, Tu és o nosso Rei e Senhor, e nós carecemos do Teu auxílio. Alguns de nós, Senhor, fomos treinados a pensar que nós fazemos muito por Ti, e às vezes nossas expectativas são exageradas. Muitas vezes, Pai, muitas vezes o nosso testemunho não tem resultados tão admiráveis aos nossos olhos. As pessoas não nos ouvem, não querem o Cristo que nós oferecemos, nos oprimem e perseguem. Nem por isso o testemunho é em vão, Senhor. Portanto, ensina-nos a sermos fiéis, para que o Senhor seja conhecido em meio às nossas aflições. Às vezes o Senhor não nos livrará delas, mas certamente o Senhor nos guardará do mal em meio a essas aflições. Portanto, fortalece o Teu povo e faz-nos lembrar de que nós passamos por este mundo seguindo o caminho que já foi aberto pelo nosso Salvador Jesus. Ele foi entregue à cova para que nós fôssemos libertos dela. Ele venceu a morte para que nós também a vencêssemos. E Ele intercede por nós em meio às nossas fragilidades. Acalenta-nos nessa noite, conforta-nos e encoraja-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.